E infelizmente a população como um todo desrespeita muito as autoridades. Por exemplo, nós vemos hoje que tem pessoas que não respeitam mais um policial. Outro dia eu estava numa situação, eu estava vendo os policiais trabalhando e os caras no meio atrapalhando, meu irmão. E os policiais, rapaz, por favor, sai aí, rapaz, por favor, e os caras lá parados, né? Aí dá vontade de dizer, meu amigo, você já trabalhou o dia todinho, você está aí, já terminou o seu trabalho, agora o policial está fazendo o dele, sai do meio aí. Mas as pessoas não respeitam, as pessoas simplesmente não respeitam. Perdemos o respeito, a verdade é essa, pelos políticos, por conta da corrupção. Perdemos o respeito pelas forças armadas, né? Aí, polícia, respeito por juízes, que mais? Magistrados desse ramo aí, promotores. Perdemos o respeito, a verdade é essa. Perdemos o respeito até pelas leis que foram constituídas na nação para reger a nação. Foram constituídas para reger a nação. E eu quero falar um pouco sobre isso essa noite, irmãos, antes mesmo de nós ir para o texto bíblico. Porque quando Deus depois confirmou para Jacó, que já era neto de Abraão, já foi morar lá, foi para o Egito devido àquela grande seca, chegou lá com entre 72 e 76 pessoas, passaram lá aproximadamente 430 anos. Quando eles foram saindo de lá, já era a nação que Deus já tinha prometido, chegaram lá 70 e poucas vidas e já eram quase 3 milhões. A Bíblia fala de 700 mil homens, não conta nem jovem de 20 anos para baixo, nem mulher. Acredita que era 3 milhões aproximadamente. Quando esse povo sai do Egito, que Deus resgata eles, no livro de Êxodo, né, todos aqueles acontecimentos que aconteceu, as 10 pragas e Moisés ali liderando o povo, primeira coisa que Deus faz é ordenar o povo que caminhe até o Monte Sinai, até o Monte Horebe. Eles passam aproximadamente 3 meses para chegar ali. 3 meses para chegar no Monte Horebe, mais ou menos isso. Alguns vão dizer que é de 3 a 6 meses, mais ou menos isso aí. Chegam no Monte Horebe, sabe quanto tempo eles passam lá ao pé do Monte Sinai? 2 anos, 2 meses e 20 dias. E o que é que aquele povo, 3 milhões de pessoas passam fazendo em 2 anos, 2 meses e 20 dias ao pé do Monte Sinai? Só depois desse tempo é que Deus ordena para eles seguir caminho rumo à terra prometida. Passaram 2 anos, 2 meses e 20 dias exatamente para receber leis, para receber estatutos civis, para reger aquele povo que agora não era mais um povo escravo, agora era uma nação, e como nação precisavam de leis civis, de leis militares, de leis religiosas, leis que lhes obrigavam, que lhes traziam obrigações, que lhes traziam ordenanças, eram estatutos estabelecidos pelo próprio Deus. Só que aí Israel passou a ser um governo teocrático, não é isso? Só que nesse governo, mesmo sendo um governo teocrático, Deus sendo o centro da lei, o centro da democracia, da teocracia, era Deus quem comandava tudo, através da sua palavra. Deus não desceu do céu para estar ali comandando o povo. O governo era teocrático por conta das leis de Deus. Entretanto, precisava-se de líderes, sim ou não? Precisavam de líderes que legislassem aquelas leis que Deus havia dado. O primeiro líder foi Moisés, que legislou as leis, que ordenou as leis, que orientou o cumprimento das leis. Quando alguém fazia alguma coisa errada que a lei proibia, era disciplinado duramente de acordo com a lei. Quando Moisés morre, o que acontece? Deus levanta Josué, e a primeira coisa que Deus diz para Josué, para ele ser forte e corajoso e cumprir tudo que está escrito no livro daquela lei. Não se apartar nem para a direita nem para a esquerda, e fazer exatamente como estava mandando, e ordenar o povo que cumprisse a lei também, e quem transgredisse aquela lei pagaria a pena, algumas vezes até de morte, como alguns casos. Enfim, quando Josué morre, Josué caiu no grande erro de não levantar um legislador, um líder geral da nação, que legislasse de acordo com o governo teocrático de Deus, com a palavra de Deus.
Ele caiu nesse erro de não levantar líder. O que é que aconteceu? Lê o livro de Juízes. Livro de Juízes, você vai ver dezenas de vezes. E fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Aí o povo se despertava, cada um fazia o que queria, ninguém obedecia a lei, ninguém cumpria a lei, cada um fazia o que queria. E aí, para poder organizar as coisas, o que é que Deus fazia? Levantava um juiz. Só quando Deus levantava um juiz para legislar a legislação teocrática, que era a lei que Deus havia dado, é que o povo se consertava de novo. Morrendo o juiz que Deus tinha levantado, o povo se dispersava. Quando Deus levantava outro juiz, o povo se organizava. Aí chegou o tempo dos reis. O primeiro rei foi Saul, que Deus levantou para legislar. Foi um rei fiel. Depois Deus levantou Davi, que foi um rei fiel a Deus. E assim, meu irmão, aquela nação nunca mais deixou de ter legisladores de acordo com o governo que Deus havia estabelecido, chamado governo teocrático. Observe, pastor, por que aquele povo precisava de leis, de estatutos, de regras, de punição para transgressões? Porque senão eles iam matar, e quem ia poder fazer alguma coisa se não havia lei alguma dizendo que não podia matar? Eles iam roubar o que era do próximo, e quem ia prender, quem ia julgar, de acordo com o quê? Se não havia nenhuma lei para dar alguma direção. Embora, obviamente, quando eles viveram no Egito, lá tinha suas leis. Nesse tempo também, ali por volta do ano 1800 antes de Cristo, também existia o código chamado de Hammurabi, que é o código de leis mais antigos estabelecido. De longe, em alguns detalhes, ele tem até uma certa aparência com algumas coisas da lei de Deus, mas em muitos pontos ele foge. Mas o código de Hammurabi é muito duro, eu tenho ele lá em casa, ele é muito duro na questão de casamento, principalmente na questão de casamento. Enfim, então Deus deu a lei exatamente, irmão, para colocar limites ao homem, para dizer para o homem: olha, o homem costumava matar, não acontecia nada. Ele diz: a partir de agora a lei proíbe matar. E no artigo da lei, parágrafo tal, inciso tal, diz que quem matar, dependendo do motivo pelo qual matou, vai ser punido. A punição pode ser tantos anos de prisão, pode ser numa cidade de refúgio, pode ser assassinado por um parente da vítima que ele matou, ou ele pode ser até assassinado pelos próprios juízes, julgado e assassinado pelos próprios juízes, para pagar a pena, para pagar como pena o delito que ele cometeu. Então havia essas leis, irmão, e todas as nações do mundo precisam de leis. Você acha que sim ou não? Precisa de leis. Todas as nações do mundo precisam de leis, e todas as nações do mundo têm as suas leis. Claro que existem nações como o Egito Antigo, que a gente está estudando sobre isso, que as suas leis valorizavam muito as pessoas da classe alta, em detrimento das pessoas da classe mais baixa da sociedade na questão financeira. E existem países que a lei é baseada em determinada religião. Por exemplo, a República Islâmica do Irã, cujas leis são regidas pelo Alcorão. Um homossexual no Irã, ele vai ser levado a um prédio de 10 andares, 5 andares, sei lá de quantos andares, e vai ser jogado lá de cima, vivo, para morrer. Uma jovem, em alguns países da região da Arábia, uma jovem que comete o ato sexual com o namorado, ela e o seu pai que não tem nada a ver, são julgados, levados a um determinado local. A jovem é apedrejada, o pai é enterrado até ficar a cabeça de fora, e eles apedrejam o pai dela também. Isso acontece hoje. Hoje, não é há 1000 anos atrás, isso acontece hoje. É lei de uma nação. São leis. Existem países também nessa região, Oriente Médio, que existe uma lei que a mulher, eu não vou dizer o nome do instrumento por questão de ética, obviamente, né? Tem crianças
Mas o instrumento sexual da mulher que lhe produz prazer, que todos vocês sabem qual é, ele é removido, ele é tirado, é uma lei. A mulher não pode sentir prazer. Quando ela nasce, eles fazem uma cirurgia e tiram o instrumento sexual da mulher, que faz a mulher sentir prazer. A mulher não tem aquele instrumento sexual, aquele pequeno instrumento sexual que proporciona prazer a ela. É uma lei e eles cumprem essa lei. Então, meus irmãos, observe, cada nação tem a sua lei. Existem países, irmãos, principalmente naqueles países, daquelas regiões geladas, que existe uma lei, costumes, tradições, mas também lei, que quando um visitante chegar na casa dele, o visitante tem que dormir com a esposa dele a primeira noite. Ô lei desgraçada essa. O cara chegou na casa lá deles, lá, e é normal, lá eles fazem com todo prazer. É uma desonra se o visitante recusar. Imagina um missionário cristão indo para uma região dessa para evangelizar. O certo, irmão, sabe o que é? Enfim, todo país tem sua lei, todos os países têm suas leis. Leis trabalhistas, leis militares, leis civis, em alguns casos leis religiosas. O Brasil diz que é laico, né? Embora isso é só uma mentira, mas diz que é laico. E não tem nada de laicismo aqui no Brasil. O Brasil é um país católico, apostólico, romano. Pode ter certeza disso. Infelizmente, né? Ele só engana a gente, né? Toma um pirulitozinho, o país é laico, é laico. Que todo mundo tem o mesmo peso, evangélico, católico, espírita, toda religião. Esse negócio não. Mentira. Mentira. Então, irmãos, se observe que existem centenas de países no mundo e cada país tem sua lei, e vai ter países que têm leis estranhas na nossa perspectiva. Por exemplo, na questão de lei trabalhista, eu soube há pouco tempo que nos Estados Unidos não existe esse negócio de carteira assinada, pelo menos em algumas regiões de lá. Não existe esse negócio de carteira assinada. O camarada trabalhou lá, não tem negócio de receber direito, carteira assinada, não tem nada disso. E é um país rico, onde as pessoas são financeiramente bem-sucedidas de uma forma assim, média. IPVA lá paga 2 vezes por ano. Aqui a gente paga uma e está reclamando. Agora talvez vai olhar 2 de lá, talvez não dê uma daqui, né? Porque a daqui talvez uma é mais alta que a outra. Lá é obrigatório, é lei, é obrigatório. Qualquer carro que você comprar já tem que sair com seguro. Num país, poxa vida, né? Suécia. Eu lembro já o nome do país. Lá não existe hospital público. Todo mundo tem que ter lá, tem que ter plano de saúde, é obrigatório. Não tem como você não quer, não tem como. Você não pode optar, é lei. Simplesmente lei. Enfim. Então cada país tem sua lei. E o que acontece? O que acontece, querido, vamos já para o texto, não se preocupa não. O que acontece é que nós, como cristãos, aliás, o que acontece é que a população dessas nações não tem respeitado as leis que regem suas nações. Um brasileiro, ele vai embora para outro país, lá chega lá, ele vai querer viver de acordo com as leis que ele aprendeu no Brasil. Não, ele vai ter que chegar lá e vai ter que respeitar a lei daquela nação que ele está vivendo agora e viver de acordo com aquelas leis. Sim ou não? É claro, é óbvio. Mas, irmãos, nós desrespeitamos leis básicas, simples, quanto mais leis maiores. Por exemplo, é lei andar de cinto de segurança. Você usa cinto de segurança quando dirige seu carro? Alguns irmãos não usam, nem do banco da frente, nem do banco de trás. É lei usar capacete. Você usa capacete ou lei que quer andar de moto? Tem muitos que não usam. Nem o garupeiro, nem o motoqueiro. E tem gente que passa lá em Madalena, tinha um pastor lá que andava com 15 meninos em cima de uma moto. Eu digo, se eu tivesse um circo, eu ia levar ele lá para poder se apresentar.
cara bota ele, a mulher e mais 15 meninos em cima da moto, como é que consegue fazer isso? Isso aí tem que ir para o circo, um circo ser uma atração principal. E tem que pagar caro para ver essa cena, esse negócio aí. Nós desrespeitamos leis, irmãos. É lei que proíbe colocar lixo na rua. Você joga lixo na rua. A lei proíbe o exercício de ofício de agiota. É crime tanto praticar agiotagem, como é crime pedir dinheiro emprestado a agiota. E a gente às vezes pede. A gente não está repreendido, né, irmão? Está queimado no nome de Jesus. Mas tem pessoas que pedem. Está praticando crime. Então, irmão, se a gente for parar para observar, a gente está constantemente quebrando leis. Aí eu te pergunto, meu irmão, nós como povo de Deus deveríamos dar exemplo em tudo. A gente às vezes quer dar exemplo numa roupa, não, o pastor só pode andar de calça comprida. Hoje mesmo eu cheguei de calção aqui agora de tarde. No domingo passado de novo, fui deixar o Delzinho, botei o calção bem aqui, meu calção branco que eu tenho, que eu só tenho ele, já está encardido, tem que comprar outro. É porque eu não uso calção. A gente se preocupa com isso. Não, a irmã não pode usar, a irmã só pode usar saia comprida lá nos calcanhar. A gente se preocupa com essas coisas e vai preocupando com essas coisas e fitando nessas coisas, esquecendo as coisas que realmente a Bíblia proíbe. Passa um crente dessas igrejas legalistas, vixe, rapaz, ouviu o evangelista Auricelli de calção. Não, um crente desses legalistas, vê o Auricelli dirigindo o culto aqui de calça jeans e esse fone de ouvido empendurado por aqui, vai dizer no mínimo que ele estava desviado. Mas vai olhar a vida desse cara que fala isso. Vai olhar quando ele chega na fila, numa fila de um banco, que a lei ordena que a lei tem suas leis ali, que rege aquela fila do banco. E você está na fila do banco e todo amigo que chega, você pega o papel do cara. Ou então você mesmo vai e já procura um amigo para entregar o papel, o cara que está lá na frente. Está quebrando a lei, infringindo a lei. Coisas bobas, tolas, mas que vai infringindo leis, que vai dando mau testemunho para nós. Amém, pessoal? Oh, glória! É bom demais, Jesus. Então vamos olhar para o texto agora. O que a Bíblia diz em relação a isso? Romanos 13. Toda alma, toda pessoa, todo ser vivo esteja sujeita às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram por eles ordenadas. Aqui não está falando de autoridades espirituais não, irmão. Está falando de autoridades cívicas, civis, que regem nações. Já pensou, irmão, se Deus, mesmo que sejam autoridades ímpias, incrédulas, mas já pensou se Deus não tivesse dado a inteligência ao homem para criar sistema de leis nas nações, nos estados, nos municípios, meu irmão, esse mundo estaria insuportável. E Paulo está aqui dando graças a Deus, porque Deus, pela sua infinita inteligência, na sua infinita sabedoria, Ele constituiu autoridades, ordenou autoridades, sistemas de governos para reger as nações, para estabelecer leis, para estabelecer regras, para estabelecer limites ao homem. E Paulo está dando graças a Deus por isso. Está dizendo que todo ser vivo, toda alma que respira, seja crente, seja descrente, inclusive nós crentes, é isso que Paulo quer dizer, inclusive nós que nascemos de novo, que somos convertidos. Paulo está escrevendo para os romanos, exatamente, Roma, né? A capital, o centro do império naquele momento, a capital do império que dominava o mundo até o século IV, século V, aliás, até o século V para o século VI. Foi ali quando acabou-se o domínio romano. Pode até, olha, nós estamos em Roma, então nós nos convertemos ao Evangelho, nos convertemos a Cristo, agora vamos desrespeitar as leis. E Paulo está dizendo, não,
Toda autoridade, estejam sujeitas às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que existem foram ordenadas por Deus. Está claro até aí, irmão? Então esse sistema de governo que nós temos, nós vamos já chegar nas leis. Não vou abordar lei por lei, que eu também não, mas vamos chegar já na questão das leis, tá? Como é que lidar diante de determinadas leis. Mas a princípio, nós precisamos agradecer a Deus pelos sistemas de governo que existem. E ai de nós se não existisse sistema de governo, aí o mundo estaria insuportável. E ele diz que foi Deus quem ordenou esses sistemas, essas autoridades. No verso 2 ele diz: por isso, quem resiste à ordenação de Deus, aliás, quem resiste à autoridade, está resistindo a quem? A ordenação de Deus. E os que resistem a Deus trarão sobre si, os que resistem, aliás, trarão sobre si mesmo a condenação. Só que essa condenação aqui, Auricélio, ele não está falando da condenação do inferno, né? Observe que o contexto está falando de leis humanas, né? De autoridades humanas. Então essa condenação aqui, nesse momento, ele então não está se referindo a quem não se submete à lei estabelecida no Brasil vai para o inferno. Não é isso que ele está falando. Falando que vai sofrer a condenação da lei. Exemplo: vai bem ali fora, tu é crente, eu sou crente e Deus é comigo, e aleluia, e glória a Deus. Vai lá fora, pega tua moto aí, sai sem capacete, passa numa blitz. Quando o guarda lhe parar, filho, você pode falar língua estranha, pode saltar rodopiando, meu filho, sua moto vai ser levada, você vai... E olha lá, se o guarda não identificar você como um doido, e chamar o monicom para levar embora. Mas não é crente. Minha multa salgada. Então é isso que Paulo está dizendo. Quem resiste às autoridades que Deus ordenou, está resistindo à ordenação de Deus. Aqui Paulo não está se referindo às autoridades lá de Israel, porque nesse momento lá em Israel nem líder político tinha lá. Os reis, você sabe, os reis, principalmente os reinos da parte sul, ali Deus levantava cada um daqueles reis. Morria um, Deus levantava outro. Morria um, Deus levantava outro. Mas aqui não, o governo romano ali, não é Deus que está levantando, coloca Pilatos no poder e vai colocar outro ali. Não, ali já são, ele está falando aqui do sistema estabelecido. Claro que Deus está por trás de tudo, né? Mas eu quero olhar nesse ângulo aqui, que do sistema de leis, de organização de leis, de estatutos que está organizado naquela nação. Ele está dizendo que os cristãos que vivem ali precisam estar sujeitos àquelas leis do estado onde eles estão vivendo. É isso que Paulo está dizendo para os crentes lá de Roma. Pois não serem rebeldes contra as autoridades, não resistir às autoridades, mas serem obedientes a elas e submissas a elas. Porque se eles não se submeterem às autoridades, eles estarão resistindo ao próprio Deus. Por exemplo, os judeus acharam que Jesus veio como um libertador, ia pegar da espada, ia romper o império romano e esmagar com tudo, libertar o povo. E Jesus não fez isso. Ele não fez isso. Ele contrariou o entendimento dos judeus, dos seus próprios seguidores. Aqui Paulo, em outras palavras, Paulo está dando orientação aos cristãos que estão ali em Roma, convertidos, para eles não criarem tumultos. Não sei se você sabe, mas a destruição de Jerusalém no ano 70 foi exatamente por conta de submissão às leis, que os judeus romperam, faltaram de submissão para com as leis romanas, acabaram morrendo e tendo a cidade destruída, e foi um rebuliço, quase 2000 anos disperso. Então Paulo está dizendo: não façam rebuliço, não façam rebeldia, não façam agitações respeito às autoridades que Deus constituiu, as leis que Deus constituiu. Ele fala no verso 13: porque os magistrados não são para terror das boas obras. Olha só, por quê? Porque é que eu tenho que obedecer às autoridades? Por que é que eu tenho que obedecer às leis? Por que é que eu tenho que respeitar um policial, seja ele civil, seja ele militar, seja ele federal? Por que é que eu tenho que respeitar um juiz, um promotor, sim, enfim, uma autoridade constituída? Por que eu tenho que respeitar? Porque eles foram constituídos não para ser terror para as boas obras, mas para quem pratica más obras. Então
por isso que eu tenho que respeitar eles. Por quê? Porque eu sou do bem. Eu sou cristão, eu sou convertido, eu sou servo de Deus. Eu não tenho nada que ter medo deles, eu tenho que respeitar eles. Você vai chegar num banco, de repente tem lá um policial, alguém para fazer uma revista, se você não está armado, ou de repente eles resolvem colocar guardas armados no colégio dos seus filhos, diante de tanta atrocidade que está acontecendo por aí, tanta violência, e coloca lá, e você chega lá, isso é um desrespeito, o colégio na porta, é para tua proteção, rapaz. Agora se tu é bandido, aí sim, aí o cara vai ficar com medo, vai ficar com raiva. Eu me lembro que quando eu trabalhava vendendo de porta em porta, quando eu morava no interior, eu estava lá nas minhas viagens, numa região muito perigosa, que toda vez que eu ia para lá, eu digo, meu Deus do céu, me guarda, meu Deus, será que hoje vão me assaltar? Meu Jesus, toda vez que eu ia para lá, eu ficava preocupado. Aí quando foi um dia, eu estava lá, numa bodeguinha lá, fazendo minhas vendas, e a polícia chega. A polícia chega, abre minha bolsa, revira minhas coisas, e eu fico ali escorado, ali e tal, e depois eles pedem desculpa. Desculpa, a gente está fazendo nosso trabalho aqui, porque... Fique tranquilo, eu sei que vocês estão vendo o trabalho de vocês. Outra vez eu ia chegando com meu sócio, já era outro empreendimento de sorvete, para distribuir sorvete lá em cima de uma serra. Quando nós chegamos no escuro, meu irmão, essas forças mais ostensivas que tem na polícia, pararam a gente no meio do escuro, já com uma arma na cabeça, embora desce do carro, o que é que você está, aquela coisa toda. Nós descemos ali, tal. Não, nós estamos vendendo o nosso produto, estamos indo distribuir produto, abrir o carro, revistar, tal. E ali a gente saia com raiva? Pelo contrário, se anda numa região perigosa, num local perigoso, você fica satisfeito em ver que tem autoridades ali que vão te garantir proteção. Mas tem gente que não, fica logo revoltado, que a polícia chega para fazer isso aí, a gente vê direto nos vídeos do YouTube, meu irmão. A polícia chega para fazer o revista, o cara se agarra com o policial, vai tocar tabefe com o policial, vai se agarrar com guarda de trânsito, vai bater, enfim, não respeita. Mas conosco tem que ser diferente, porque ele está dizendo aqui, porque eles, o magistrado, não são terror para as boas obras, mas para más. Quer tu, pois, não teme a autoridade, então faça o bem e você terá louvor dela. É ou não é? Vou ter medo de polícia por quê? Está dizendo aqui, quer viver sem medo de autoridade? Então faz o bem, meu irmão. Aí você vai louvar a autoridade. Ainda bem que tem essas autoridades aí para ajudar a gente, ainda bem que tem essas autoridades aí para proteger a gente. Você vai ter louvor delas. Mas se você anda fazendo coisa errada, como Paulo está dizendo aqui, aí sim você vai ter medo. Mas se você anda fazendo coisas corretas, coisas certas, então você não precisa ter medo de nada, ter medo das autoridades. Ele diz, aí você faça o bem que você vai ter louvor dela. Por quê? No verso de número 4, porque ela é ministro de Deus para o teu próprio bem. Olha só, as autoridades são ministros de Deus para o nosso próprio bem. Mas se você fizer o mal, tema, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar aqueles que fazem o mal. O que é que ele está dizendo aí? Eu vi agora há um ano atrás, mais ou menos, um monte de gente aí, né? A população brasileira não aguenta mais tanta violência. Tanta violência, é roubo, é assalto, é morte, é assassinato, tanta violência. Aí surge alguns personagens nos cenários, candidatos a exercer algum cargo autoritário na nação, que tem projetos para punir transgressores da lei. Aí principalmente os crentes ficam, não, mas não pode fazer isso. Os crentes ficam, não, mas não pode fazer aquilo. Por que não pode? O que Paulo está dizendo aqui? Tema a autoridade, faça o que é certo, você vai ter louvor dela. Mas se você fizer o que é errado, não é em vão que ela traz a espada. Ela é ministro de Deus para castigar, para vingar e castigar quem faz o mal. A autoridade séria, constituída, é ministra de Deus para punir, para castigar quem anda fazendo o que é errado. Ou seja, é a autoridade correta para executar leis.
para prender estelionatário, para prender pedófilo, para prender estuprador. Não, mas deixa solto. Aí está aí, vira o que virou, está aí. Não, porque os direitos humanos, nós somos crentes, nós somos evangélicos, temos que pregar o amor. Claro que temos que pregar o amor. Claro que temos que pregar a Cristo. Nós não estamos dizendo que nós vamos deixar de pregar a Cristo, ou que nós temos que odiar essas pessoas, ou temos que ter ódio dessas pessoas, ou que deixar de pregar a Cristo para elas, de maneira alguma. O que eu estou dizendo é que a palavra de Deus diz que ministro sério para administrar as leis de uma nação, ele precisa punir, como forma de vingança, quem está transgredindo as leis. Aí nós vivemos num país onde o cara vai no mercado, rouba uma rapadura para comer com farinha, com os meninos que estão morrendo de fome, vai preso, pega 10 anos de prisão. Aí chega um político, rouba 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, vai para uma cadeia de luxo, passa um ano lá, tomando banho de piscina, bebendo cerveja gelada, tomando uísque do bom, até fazendo festinha, meu irmão, e não devolve o dinheiro. Com um ano depois ele sai, vai pagar pena, como é que chama lá? Pena, regime semiaberto, curtiu o dinheirão que ele ganhou. Que autoridades são essas para executar o juízo de Deus? E para a gente não, aí a gente que é crente fica achando tudo normal, né? Fica achando tudo normal. Não, mas o bichinho tem que estar solto. Eu particularmente tenho pena, não vou mentir. Tem um governante aí do Brasil, um senhor, que ele está preso, não sei se ele está preso ainda, não sei. Um governante muito querido por muita gente do Brasil, está preso. E eu dizia para o meu pai: papai, eu tenho pena dele, não vou mentir, eu tenho pena dele. Tem um coitado desse, um senhor desse preso aí, tudo. Mas ele tem que estar preso. É necessário que ele esteja preso. Porque se os ministros constituídos por Deus não executarem a pena sobre ele, vão executar sobre quem, meu irmão? Vão descontar sobre um pobre, uma pessoa que não tem dinheiro, que não tem fama, que não tem apoiadores, que não tem admiradores? Dá pena, dá. Se olhar jovens sendo presos, jovens sendo levados para as prisões, chega lá, vão sofrer, vão apanhar uns dos outros lá dentro, né, que eu digo. Dá pena, dá, mas tem que ser assim, irmão. E nós não estamos sendo mal em querer isso. Pelo contrário, nós estamos sendo bíblicos. E nós precisamos aprender a respeitar essas autoridades, meu irmão. É por isso que eu costumo dizer: crente não é para ter partido político. Crente é para ter inteligência política, não partido político. Eu sou do PP, PRPP, não sei o que mais, não. Não tem negócio de partido. O meu negócio é o que é coerente, é o que é certo, é o que é bíblico. Ah, mas não são crentes, eu não estou nem aí. Algum vai ter que ganhar, e o que ganhar tem que executar as leis, porque é isso que a Bíblia exige, que seja executadas as leis da nação. Porque se as leis não forem executadas, irmão, nós vamos ficar desguarnecidos. Vamos ficar desguarnecidos. Então ele está dizendo aqui: ele é ministro de Deus, autoridade, para o teu bem, irmão. Mas se você fizer o mal, aí sim, tema, porque não traz em vão a espada. A espada era instrumento de quê? De execução. Ele não traz a espada em vão não, meu filho. Não é em vão. Ele não traz a espada em vão. Se ele precisar usar da espada, ele vai usar, e vai fazer isso como castigo de Deus se ele precisar usar. Aí chega um crente dizendo: crente não pode ser policial. Não pode por quê? Crente não pode ser assassino.
Mas qual é o trabalho de um policial? É ser assassino? O trabalho de um policial é colocar ordem, é militar em favor da sociedade. Ele está ali para isso. Ele está ali para defender a sociedade, está ali para defender as causas sociais, está ali para defender, para cumprir algumas leis. E ele pode sim fazer aquilo. Quando os soldados chegaram para João Batista, nós somos soldados e o que é que a gente faz? João Batista, não, para vocês poderem ser crentes, vocês têm que deixar de ser soldado. Foi isso que João Batista falou? Não, contentai-vos com vossos soldos. Não vão extorquir ninguém. Faça o que for direito, o que for correto, o que for justo. Pronto. Já pensou que todo mundo que se convertesse, todo policial que se convertesse, tivesse que sair da polícia? Já pensou se a corporação, o exército brasileiro inteiro se convertesse? Não, não pode ser exército porque é pecado agora. A PM inteira se converter, não pode ser PM que é pecado. A Polícia Civil Federal toda. Aí meu irmão, como é que nós vai ficar? Mauricelo lembrou aí perfeitamente. Cornélio, em Atos 10, ele era um centurião. Além de ser um soldado, ele liderava mais 100 soldados. E Pedro foi lá pregar para ele e disse: ó, Cornélio, pai, infelizmente você vai ter que deixar de ser soldado. Você não pode mais ser, tá bom? Você tem que abandonar a sua profissão, você tem que fazer outra coisa. Pedro não falou isso para ele não. E aí Cornélio era um soldado, liderava 100 soldados, era um homem piedoso, temente a Deus, não é isso? Que agradava a Deus com a sua vida, dava esmola, fazia o bem. Mas na hora de tratar com bandido, com gente que transgredia a lei, como é que ele fazia? Aí ele ia de acordo com o que tinha que fazer. Era assim. Então Paulo está dizendo aqui, você não tem que ter medo das autoridades, você tem que respeitar elas. Então meu irmão, aprenda a respeitar as autoridades que estão aí constituídas. Aprenda a respeitar as leis que foram estabelecidas para a nossa proteção, para o nosso bem. Se a lei diz que é para andar de cinto, então criatura, bota este cinto, porque se tu virar esse carro, tu está protegido. Então bota este capacete, que um monte de gente morre porque está sem capacete. Para de falar no WhatsApp dirigindo, porque de repente mais de 55 mil acidentes acontecem no Brasil por causa do WhatsApp. E uma hora dessa pode ser um de nós. Mas aí não, a gente prefere cumprir nas leis, cumprir na lei. Aí você estava no trânsito lá, dirigindo na moto, no carro, com o WhatsApp na mão, bate a moto, bate o carro e diz: foi o cão não. O Satanás não tem nada a ver com isso. Foi não. Foi você. Se você estivesse obedecendo a lei, prestando atenção no trânsito, olhando direitinho, você não tinha sofrido aquele acidente. Claro que mesmo assim pode sofrer, lógico que acidente, já está dizendo, é acidente, né? Mas enfim, irmãos, então ele está dizendo aqui que nós precisamos aprender a respeitar e ver, irmão, que eles realmente precisam agir em defesa da população a qual a polícia, as polícias, as forças, os juízes, as autoridades, os governantes têm que agir em favor da população a qual eles foram levantados para administrar, para governar. É uma obrigação deles e é benefício para nós. Portanto, o verso 5 ele diz: é necessário que vocês sejam lhes sujeitos, não somente pelo castigo. Olha só, então você tem que se obedecer às autoridades, não só por causa do castigo, mas também pela consciência. Por essa razão também paguem tributo. Então, só para bem aí. Aí vai falar de autoridade, irmão, isso vai abranger muita coisa. Eu estou me limitando mais aqui às questões civis, mas os pais são autoridades. No colégio, o corpo docente inteiro é professor, é direção, é tudo, são autoridades. Estão ali para exercer autoridade. E nós precisamos respeitá-los. Existe uma lei ali, existe uma regra ali. E nós precisamos respeitar. Irmão, crente, de acordo com esse texto aqui, crente tem que respeitar leis e regras, sim ou não? Você vai trabalhar numa empresa, você tem o seu jeito, sua forma, mas se você vai trabalhar numa empresa, ela tem seu estatuto interno, seu regimento interno, aliás. A empresa, além das leis da nação que rege aquela empresa, ela também tem suas regras internas, seus regimentos internos, e ela vai impor regras e você tem que respeitar.
Mas aí tu é crente, vai trabalhar numa empresa, ele manda tu usar o tapa-ouvido, tu não usa. Ele manda você usar a bota, você não usa. Ele manda você usar um protetor para determinado local, você não usa. Você está infringindo leis e regras. E a palavra de Deus está dizendo que quem está fazendo isso está desobedecendo o próprio Deus. Mas tem aqueles que não, que são bonzinhos na frente das autoridades, são santos. Até ouvi um dia um repórter dizendo que tinha um repórter entrevistando um bocado de bandido, e todo mundo era inocente. O cara, já para aqui não dá nem para fazer um filme, não tem bandido, só tem mocinho. Porque na frente das autoridades aí fica todo mundo santo demais. Quando as autoridades viram as costas, mesmo. Quebra lei de altura de som. Até nós para pregar na praça. Nós temos um artigo na lei que nos permite pregar em qualquer lugar, não tem ninguém que possa impedir a nós. Ninguém. É uma lei que nos dá esse amparo. Agora, para estar lá, nós estamos respaldados na lei, tendo uma parte da lei, o benefício da lei, mas também temos que permanecer dentro da lei na altura do som. Não, eu estou dentro da lei, mas o som está lá em 1000 decibéis. Tá, errou, já transgrediu a lei. Os meus direitos vão até onde chega o direito do próximo. Isso aí já é um ditado, todo mundo sabe. O cara, você vai ouvir som na sua casa, que a rua inteira ouça, o quarteirão inteiro está ouvindo. Aí daqui a pouco denuncia você e tal, e você vai, não sabe por quê. Está infringindo lei, vai pagar multa, vai ser preso, vai complicar o negócio. Então a gente precisa entender isso, irmão. Então é necessário que estejam sujeitos, não somente por causa do castigo, mas também pela consciência. Então não é para ser sujeito às autoridades só quando está na frente delas, não. Por causa do com medo de castigo, não. Mas por causa da sua consciência. Ou seja, não, aqui eu vou botar o cinto, porque bem ali sempre tem um blitz. Vou botar o cinto. Aí quando passa, hoje tinha blitz, não. Aí tira o cinto e vai. Está errado. Vai pela consciência. Por essa razão, aí no verso 6. Por essa razão também paguem tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isso mesmo. Portanto, dei a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; e a quem temor, temor; e a quem honra, honra. Nós devemos honra às autoridades, então devemos que dar honra. Os impostos não precisa nem a gente dizer que vai pagar, porque já tira mesmo, né? Não tem nem como não pagar. Vai fazer uma compra aí no supermercado desse e compra compra um celular, alguma coisa, você vai ver que de R$1.000 que você comprou, R$400 de imposto. Tem como não pagar? Não tem. Então, automaticamente você já cumpre ali, né? Mas aqui ele está dizendo para pagar. E por que ele está falando isso aqui? Vamos lá para 1 Pedro 2:11. 1 Pedro 2:11, 17. 1 Pedro 2. Do 11. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais da concupiscência carnais, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que observam em vocês. Sujeitem-se, pois, a toda a ordenança humana, por amor ao Senhor, que é o rei como superior, que é os governantes como por ele enviado, para castigo dos malfeitores e para o louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Como livres, não tendo liberdade de pôr cobertura da malícia, mas como servo de Deus, honrem a todos, amem a fraternidade, temam a Deus e honrem o rei. Então o que ele está falando para nós? Que nós precisamos obedecer às autoridades e cumprir as leis que regem a nação, para bom testemunho. Para bom testemunho. Que as pessoas falam mal de vocês, eles apontam vocês, então vá um bom testemunho. Aí não, mas eu vou me aposentar lá. E vai lá no INSS, conversa com o rapaz do INSS, eu te dou um carneiro aí, para tu me aposentar. Vai lá no outra instituição aí vai lá, rapaz, eu quero um Bolsa Família desse aí, bota um Bolsa Família desse aí, que eu te dou um sapato aí.
Nem precisa de Bolsa Família, mas vai lá mentindo para ter, tomando de quem realmente precisa. Se aposenta com mentira, com enganação, com enrolação. Toda vida que pegar o dia do aposento está cometendo um crime. Toda vida que tira o dinheiro do Bolsa Família mesmo, não, Bolsa Família, está cometendo um crime. Mas isso não pesa na consciência, não pesa, o governo já é ladrão mesmo, então eu vou roubar também. Não. Se o governo é ladrão, deixa ele roubar sozinho. Porque pelo menos se ele for preso, ele vai preso só, você não vai junto. É aquela velha história. Eu cheguei num banco faz tempo isso. Um banco monetário, né? Para fazer um depósito lá para o meu irmão, eu não me lembro mais, era sacar um dinheiro, era uma coisa para ele lá. E eu cheguei lá e entrei na rua, eu olhei, proibido estacionar. Quando eu disse, eu vou parar também, está todo mundo parado, meu irmão, o carro da MC passou. Aí me veio na mente na mesma hora. Então, quer dizer, todo mundo vai ser multado aqui e eu vou ser multado também? Não. Às vezes a gente vai nessa. Está todo mundo fazendo, vou fazer também. Mas aí você vai pagar o preço igual a eles. Se pelo menos eles fossem multados, você não fosse, né? Mas paga o preço igual a eles. Então não tem vantagem nisso. Então ele fala aqui, irmão, de mau testemunho, do bom testemunho. Obedecer às autoridades para dar um bom testemunho. E Paulo até nos ordena lá para Timóteo, no capítulo 2, no verso 1 e 2, para nós orarmos pelas autoridades. Para quê? Paulo orienta a Timóteo: Timóteo, ore pelas autoridades para que nós possamos ter dias mais tranquilos. Mas a gente não, a gente só chama de ladrão, porque um bocado são mesmo. Mas e a gente ora por eles? Seja sincero. Essa semana, de domingo para cá, teve 8 dias. Quantas vezes você olhou pelas autoridades? Nenhuma. Mas reclamar a gente reclama. Aí só reclamar sem orar não muda nunca. Mas Paulo diz, como Paulo era crente, né? Diferente de nós. Paulo era crente. Aí Paulo diz, vamos orar por eles, porque se nós orar por eles, Deus pode dar dias tranquilos para nós. E pronto. Então, meu irmão, tem pastor, mas tem leis, que infringem a palavra de Deus. Na questão da lei dos tributos, né, dos impostos. Lembra que quando foram cobrar o imposto, os romanos, todo ano eles iam cobrar, e os subpublicanos, eles cobravam mais do que o que era para cobrar. E havia uma revolta no coração do judeu quando ia pagar imposto. Mas quando foi cobrar o imposto de Jesus, foi o que Jesus disse: Pedro, vai lá no mar e joga o anzol e pega um peixe lá. Aí você pega um dinheiro lá, que vai ter um dinheiro lá, um determinado valor, dá para pagar os dois impostos, o meu e o teu. Então o próprio Jesus foi lá e pagou o imposto. Por quê? Porque diz, dai a César o que é de César, ou seja, era a lei que regia a nação a qual ele estava inserido. Era a lei da nação que estava dominando a nação, então ele ia submeter para dar um bom testemunho. Pastor, mas aí tem lei que infringe a palavra de Deus. Como é que a gente lidar com essas leis? Aí eu digo o que Pedro disse para as autoridades políticas e espirituais de Israel: mas compete a nós obedecer a Deus que os homens. O cristão tem o dever, a obrigação de obedecer todas as leis da sua nação onde ele mora. Porém, as leis que infringem a palavra de Deus, aí já foi o nosso limite. Aí foi o nosso limite. Eu não sou obrigado a cumprir leis que me levem a transgredir contra o meu Deus, contra a doutrina a qual eu creio, seja qual religião for. As pessoas religiosas, elas não cumprem lei que ultrapassam as crenças deles. E conosco, cristãos, não pode ser diferente de maneira alguma, principalmente conosco, que cremos num Deus vivo e verdadeiro, cuja palavra é a palavra viva que se fez carne. Tenho que obedecer todas as leis, sim ou não? Sim. Mas e quando a lei infringe a palavra de Deus? Eu cumpro? Não. Logo,
Eu não sou obrigado a ministrar a bênção matrimonial em pessoas que estão num segundo matrimônio. Por quê? Porque isso infringe a palavra do Deus a quem eu creio, do meu Deus. Então eu não vou ministrar. Pastor, mas eu vou lhe processar. Não faça isso, por favor. Não, mas eu vou. Não faça isso, mas eu vou, então eu não posso fazer nada. Eu não posso realizar o casamento homossexual. Não posso. Mesmo que a lei me ordene, mesmo que a lei diga, você vai ser destituído do seu ministério eclesiástico, mesmo que a lei me ordene a fazer, você vai ser preso, vai pagar isso, pagar aquilo outro, eu não posso, mesmo que esteja lá o artigo, parágrafo, inciso na lei, dizendo que eu tenho a obrigação como ministro religioso, de realizar uma bênção matrimonial para um casal de homossexual, eu tenho o direito de não fazer, porque ela vai contra a palavra do meu Deus. Obviamente que isso vai trazer consequências jurídicas para mim, lógico. Claro que vai, não vai? É lógico. Claro que as leis da nação vão me penalizar por isso. Mas nós não podemos ir, irmãos. Nós não podemos cumprir leis que ultrapassem a palavra de Deus. Ok? Ficou certo aí? Então, tudo que é lei é feita visando um bem. Vamos dizer, né? Mesmo que seja um sonho, mas é visando um bem da população. Mas as leis claro que realmente a maioria das leis realmente são isso, visando o bem, proteger o cidadão. Mas as leis que me obrigam a transgredir o mandamento de Deus, então eu não vou cumprir essas leis. Entretanto, eu preciso viver de uma forma ordeira, de acordo com as leis que regem a minha nação, para que, como Paulo disse, orar pelas autoridades, me submeter a elas, respeitá-las, quando eu me deparar com elas, determinada situação, não ter medo delas, a não ser que eu ande fazendo alguma coisa errada, mas pelo contrário, como eu não ando fazendo, eu vou ter louvor delas, porque elas estão ali para executar o que é correto e proteger a sociedade que procura andar corretamente. E vou procurar cumprir as leis, seguir as leis, não só pelo temor da punição, como Paulo disse, mas principalmente pela minha consciência. Então eu vou fazer isso. E de repente eu me vejo hoje, pastor, diante dessa palavra, até mesmo coagido, não pelo homem, mas pela palavra de Deus, a renunciar a algumas coisas que eu estou fazendo errado, que são contra a lei. Eu me vejo obrigado diante da palavra de Deus hoje, coagido a tomar algumas decisões, fazer algumas renúncias que Deus está me cobrando. Que Deus já falava comigo, mas eu fazia ouvir de mercador, eu fazia quando dava ouvir, mas agora Deus está falando comigo na palavra, e agora eu vou renunciar, abrir mão de determinada coisa, porque estou indo contra as leis. Leis boas, leis corretas, leis justas, eu estou indo contra elas, então eu vou abrir mão. Então abra. Então faça isso. O bom é quando a gente de fato renunciar algo, abrir mão de alguma coisa, de fato por temor a Deus. De fato por temor a Deus. Então a gente não, até mesmo na questão do nosso sustento, né? Existem, por exemplo, vários tipos de comércios, que são comércios que são proibidos por lei. Por exemplo, qual? Ilegais, comércios ilegais, né? Por exemplo, um camarada gravou um CD, né? O Zezé de Camargo gravou um CD, outro cantor aí gravou um CD. Aí eu digo, rapaz, eu vou ganhar dinheiro vendendo CD do Zé de Camargo, do Wesley Safadão, sei lá de quem mais. Eu vou lá fazer o CD para vender. Isso está certo? Está errado, a lei proíbe isso. Tem comércio, por exemplo, né? Comércio de transportes, né? Pessoal que pega o carro e vai levar pessoas, eles proíbem, é proibido. Por que é proibido? Porque embora o carro é meu e eu pago meus impostos, tenho minha carteira de habilitação para dirigir o meu carro, mas será que
Mas será que psicologicamente eu estou apto para fazer transporte de pessoas? Só para você ter ideia, um dia eu conversei com um rapaz que dirige Kombi escolar. E o cara falou para mim que às vezes se sente depressivo e com vontade de se matar. Imagina um cara desse dar uma pane dessa na hora que ele está levando as crianças no carro. Hã? Eu conversei com um cidadão desse. Crente. Rapaz, eu sinto uma depressão terrível e eu tenho hora de dar vontade de me matar. O cara todo dia vai deixar e buscar criança no colégio, dirigindo a Kombi. Eu digo, meu Deus do céu, se um desse resolve fazer uma desgraça dessa na hora que está com as crianças na Kombi. Você está vendo? Então às vezes aí tem lei que a gente não entende o porquê, né? Não entende o porquê. Mas o certo, irmãos, é que nós precisamos cumprir as leis. Viver as leis que são boas, que são corretas, que são direitos, são para nossa proteção. Nós temos que fazer direitinho, porque elas têm um bom proveito para nós, tá? Se está vivendo a lei direitinho, não tem nada que temer das autoridades. Se está errado, aí tem que temer mesmo, porque vai pagar o preço, ok? Então, mas como bom testemunho de um cristão que você é, você cumpre a lei. Então, uma coisa interessante aqui para finalizar, você que é unido maritalmente com a pessoa, né? Você tem uma união marital com a pessoa. Eu já falei para os irmãos que qual é o primeiro casamento? No nosso entendimento bíblico, qual é? É quando duas pessoas legitimamente solteiras, não é isso? Que nunca casaram com ninguém, nem moraram junto com ninguém, quando eles resolvem morar embaixo do mesmo teto. Mesmo que ele não tenha ido a cartório, lugar nenhum, legitimamente solteiro, concordarem em morar embaixo do mesmo teto, estão selando um casamento diante de Deus. Então, como existe uma lei do casamento para proteger o matrimônio, proteger os cônjuges, e é uma lei boa, então como um homem de Deus ou mulher de Deus que você é, aí o cara pergunta para mim, pastor, eu estou em pecado desse jeito? Tá, não, eu não vou dizer que está. É lógico que não está. Eu vou me respaldar em que na Bíblia para dizer que o casamento válido é o civil? Onde é que eu vou encontrar isso? Se Jesus voltou lá para o começo, não, no princípio foi assim, deixa o pai e a mãe se unir a sua mulher, constituir um matrimônio. Foi isso que Jesus ensinou. Aí eu vou dizer, cara, mas e o que é abrasar, pastor? Então Paulo diz, não, é melhor ser casado do que se abrasar. Abrasar é arder em fogo, meu filho. Acaba tá aí solteiro, ardendo em fogo, se masturbando, tentando pegar as meninas para aqui, para lá, para prostituir. Aí, meu filho, aí você tem que arrumar um casamento mesmo. Isso é abrasar. Não é duas pessoas legitimamente solteiras e morar junto. Agora, bom testemunho, o que é que você faz? Vai lá no cartório e faz o casamento diante das leis do homem civil, para cumprir a lei, para dar respaldo ao teu casamento, para dar bom testemunho, para dar segurança civil ao seu casamento. E tantas outras coisas. Tem uma empresa, vai lá na internet, abre um MEI, é MEI, né? Microempreendedor, MEI. Tua empresa, abre um MEI. Isso vai te ajudar. Aí você deixa de ser uma empresa clandestina, uma empresa que não é reconhecida pela. Então tem coisas que a gente tem que analisar na nossa vida, se nós não estamos infringindo as leis, porque às vezes a gente é santo demais em muita coisa e peca em outras que a gente não está nem percebendo. Então a gente tem que ter essa consciência como cidadãos. Amém, pessoal?